Boa tarde, irmãos. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula sobre a história das heresias cristológicas. Antes de mais nada, eu quero começar com uma oração para que Deus nos ajude a entender essa tão misteriosa doutrina e que Ele possa me usar para expressar o ensinamento de modo claro e de modo relevante a cada um de nós. Senhor, muito obrigado por esse dia de domingo, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença para nos dedicarmos a aprender um pouco mais dos Teus mistérios, Senhor. Usa essa aula, essa preleção para esclarecer as verdades reveladas a cada um de nós e dê a cada um de nós a atenção e um coração aberto a entender aquilo que vai ser exposto aqui. No nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai entrar na nossa terceira e penúltima aula sobre a história das heresias cristológicas. Fazendo, como de praxe, uma recapitulação de tudo aquilo que já foi falado até então, eu quero lembrar que na primeira aula a gente fez uma grande introdução ao tema da heresia, ou melhor, uma justificação da importância desse tema. Um dos primeiros pontos que eu levantei ali é que esse fenômeno da heresia não é um fenômeno que ocorre exclusivamente dentro de uma determinada religião ou dentro do cristianismo especificamente, mas é um fenômeno que acontece onde quer que haja agrupamento social de seres humanos. É natural essa rejeição àquele que se levanta como uma ameaça às crenças do grupo dominante. E isso se manifesta na forma de heresia dentro da igreja cristã também. Então, um fenômeno inevitável, ocorre em qualquer grupo social que seja. A gente também desmistificamos algumas lendas em torno desse tema que sugerem, à luz de uma interpretação marxista da história, que tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que a igreja ou o mundo ocidental como um todo entregou até nós, nada mais seria do que as crenças de um grupo dominante que, por alguma razão, venceu a história, né? Venceu a guerra da história e impôs uma verdade. A gente viu que isso não corresponde aos fatos, muito pelo contrário, a igreja, em diversas ocasiões, ao condenar algumas heresias, estava do lado da verdade, da fidelidade às Escrituras, do lado da tolerância, do lado da defesa dos pecadores e por aí vai. Na segunda aula, a gente definiu os termos ortodoxia e heresia. E a gente definiu ortodoxia como aquele conjunto de crenças essenciais da fé cristã. E, portanto, heresia seria uma negação de alguma dessas doutrinas essenciais, como, por exemplo, que é o que a gente vai ver hoje, a negação da divindade de Cristo ou a negação da doutrina da Trindade, que são todas crenças fundamentais à nossa fé. Por exemplo, por outro lado, negar o nosso batismo por aspersão e afirmar o batismo por imersão não torna ninguém um herege, porque não se trata de um tema essencial da fé. E nós definimos um herege não só como aquele que adota uma crença herética, como aquele que o faz por uma obstinação do coração, uma insubordinação à autoridade da igreja. E com base nisso, nós estabelecemos um padrão sobre como lidar com movimentos heréticos, onde você tem um grupo de falsos profetas, de lobos enganadores, que precisam de uma repreensão dura, como fazia o apóstolo Paulo em Gálatas, e aquelas pessoas que muitas vezes estão sendo enganadas por ignorância ou outros fatores não culpáveis. Hoje, finalmente, nós vamos tratar propriamente das heresias em torno da pessoa de Cristo. Então, nesta aula, nós vamos tratar desde o primeiro e segundo século até o Concílio de Nicéia. Nesses 300 anos, vamos tratar algumas das principais heresias que surgiram
antes do Concílio de Nicéia. E como eu venho dizendo, a cristologia ela sofre ataques em duas grandes frentes. A primeira delas diz respeito a uma compreensão indevida, inadequada, seja da humanidade de Cristo ou de sua divindade. E a segunda frente é uma incompreensão da correta relação entre as duas naturezas de Cristo. Na aula de hoje, que trata das heresias pré-nicenas, nós vamos ver algumas heresias que apresentam uma compreensão equivocada, uma compreensão indevida e, portanto, herética, seja da humanidade de Cristo ou seja de sua divindade. Mas o que foi o Concílio de Nicéia, ocorrido no ano de 325, sob convocação do imperador Constantino? O Concílio de Nicéia é certamente um dos mais conhecidos da história cristã. É um dos mais importantes concílios ecumênicos que é ratificado por todas as vertentes do cristianismo, protestante, romano, ortodoxo e por aí vai. E paira sobre o Concílio de Nicéia diversos mitos que são muito comuns e constantemente repetidos no senso comum e inclusive na grande mídia. A ideia de que o Concílio de Nicéia foi uma tentativa do imperador Constantino de intervir no cânon das Escrituras, onde ali ele teria imposto a exclusão de alguns livros e privilegiado outros que vieram a se tornar o nosso cânon, dos 27 livros do Novo Testamento. Qualquer pessoa bem informada historicamente sabe que isso não tem nenhum fundamento, porque o Concílio de Nicéia não tratou em nenhum de seus cânons do cânon do Novo Testamento. O tema fundamental do Concílio de Nicéia foi a compreensão da divindade de Cristo em reação à doutrina de Ário, que negava a plena divindade de Cristo. Então vamos lá, a caminho de Nicéia. A primeira heresia que nós vamos tratar, e possivelmente foi uma das primeiras heresias cristológicas que surgiram na história do cristianismo e que nós vemos, inclusive, os autores do Novo Testamento já reagindo a formas iniciantes dessa heresia, é a heresia denominada docetismo. Docetismo vem do grego dokesis, que significa aparência. O docetismo é uma derivação do gnosticismo, que era um movimento filosófico mais abrangente, muito presente naquela cultura, que tinha como ponto fundamental a ideia de que a matéria ela era má. A matéria ela teria sido criada por uma divindade inferior. E os gnósticos eles traziam consigo uma doutrina, um conhecimento especial que lhes permitiria aos iniciados se colocarem acima da matéria. E isso vai fazer surgir na história do cristianismo diversas heresias. Por exemplo, uma heresia que não é propriamente cristológica, mas foi muito relevante no mundo antigo, é a heresia marcionita, que vai estabelecer uma distinção entre o Deus criador do Antigo Testamento e o Deus bom do Novo Testamento. Então, o Marcião vai excluir todo o Antigo Testamento como um Deus, uma divindade inferior, que teria feito um mau trabalho em criar o mundo. Então, o docetismo, ele vai partir dessa ideia de que a matéria ela é de alguma maneira má, ela é de alguma maneira precária. Então, se a matéria ela é má, Deus não poderia ter encarnado na matéria. Então, como que eles vão entender a natureza humana de Cristo? Como uma mera aparência. Então, Cristo não seria um homem de carne e osso como eu e você. Cristo não teria uma carne humana, um corpo humano realmente verdadeiro, realmente pleno, mas seria literalmente um fantasma, uma aparência.
seria Deus encarnado naquilo que parece um corpo humano, mas verdadeiramente não é. E isso é enfrentado já no Novo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Colossenses para começar. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 9. Olha o que Paulo nos diz aqui. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Paulo está fazendo questão de informar que Deus habita corporalmente em Cristo. Não é, portanto, uma mera aparência. E agora a gente vai para 1 João. 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Primeira Epístola de João, capítulo 1, 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui João faz questão de afirmar de diversas formas a plenitude do corpo de Cristo. Ele diz que viram, ouviram e tocaram no seu corpo, numa clara contradição à doutrina docética. No capítulo 4, ele diz, primeiro versículo, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Ou seja, João está dizendo claramente que a doutrina docética é uma doutrina do anticristo. E em 2 João, versículo 7, diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E para terminar, o Evangelho do mesmo João, capítulo 1, que diz lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui a gente está vendo que a própria Bíblia já ataca, ainda que seja uma forma iniciante, de docetismo, fazendo questão de negar essa doutrina de que a carne de Cristo seria mera aparência. O que a gente pode extrair de interessante desse problema? O interessante desse problema é que serve como uma boa ilustração adequada de como um pressuposto de uma filosofia secular muitas vezes acaba por determinar a nossa teologia. Como a gente viu, havia o gnosticismo, um movimento filosófico importante na época, que negava a bondade da matéria. E isso foi absorvido por muitos cristãos, como Marcião e como os hereges do gnosticismo, e fazendo uma interpretação das Escrituras à luz de uma filosofia corrente. Isso é um problema muito sério e muito recorrente na teologia hoje também, sobretudo na teologia moderna. Muitos dos problemas
que nós enfrentamos entre fé e razão, na verdade, não são exatamente problemas entre fé e razão, né? Mas são, sobretudo, problemas entre pressupostos cristãos e pressupostos seculares. Nesse contexto aqui, você tem um pressuposto que afirma que a matéria é ruim. E qual seria a postura correta de um cristão? Subverter a teologia para se adequar nesse pressuposto? Ou melhor, criticar a legitimidade desse pressuposto como deveria ser? Então, a teologia moderna, sobretudo a teologia de vertente liberal, ela explicitamente acaba por fazer a revelação bíblica deitar na cama de Procusto do pensamento filosófico secular. O que é a cama de Procusto? Procusto é um personagem da mitologia grega que ele se fazia passar por uma pessoa muito hospitaleira. Todos os viajantes que passavam pela cidade, ele fazia questão de hospedá-los em sua casa. E ele tinha uma cama de metal. Só que qual era o problema? Procusto, quando os seus hóspedes deitavam na sua cama, ele fazia aquela pessoa se encaixar perfeitamente no tamanho de sua cama. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele amputava, cortava a cabeça e membros dessa pessoa para fazer encaixar perfeitamente naquela cama. Se ela fosse menor, ele esticava aquela pessoa para fazer caber perfeitamente na sua cama. E é exatamente o que muitos fazem quando pegam a Bíblia e tentam encaixá-la em pressupostos da filosofia moderna, da filosofia contemporânea. É fazer a revelação se encaixar numa cama de Procusto, esticando-a ou amputando a verdade da Bíblia. Então, muito cuidado ao tratarmos da relação entre a fé cristã e o pensamento secular. A gente não pode fazer a Bíblia se sujeitar a pensamentos seculares, antes o contrário. Isso tem algumas implicações importantes, implicações muito práticas. A primeira delas, evidentemente, é que a matéria não é inteiramente má. A matéria não é intrinsecamente má. A criação de Deus da matéria, ela é boa. Ela é boa, no entanto, ela decaiu, ela se encontra pervertida pelo pecado. O que não faz com que ela venha a se tornar o seu oposto, de boa para má, mas ela se encontra pervertida e ela precisa ser restaurada, ela precisa ser reorientada. E é isso que o cristão faz com a criação de Deus. É isso que o cristão faz com a natureza, é isso que o cristão faz com o corpo, faz com a razão. Reordena a criação de Deus de modo a glorificá-lo, que é o propósito de toda a criação de Deus. É Irineu de Leão, no segundo século, que fundamenta a rejeição ao docetismo, tanto na doutrina da encarnação. Ora, como pode a matéria ser má se o próprio Deus encarnou na matéria? Então, evidentemente, a matéria não é má, a natureza não é má, o nosso corpo não é mau. E também no uso cristão dos sacramentos. Como pode a matéria ser má se a água é usada como elemento do batismo? A água é criação de Deus. Como pode a matéria ser má se a Santa Ceia, se a Eucaristia se dá com elementos totalmente mundanos, o pão e o vinho? Então, naturalmente, uma compreensão muito negativa da matéria, do nosso corpo, não é uma compreensão cristã, é uma compreensão gnóstica, é uma compreensão herética. Isso representa negações explícitas de qualquer noção gnóstica de que a matéria é má. O nosso corpo, a matéria, a natureza são boas porque foram criadas assim por Deus. No mundo hoje, uma das correntes filosóficas mais crescente e muito influente é a chamada teoria queer. Queer vem do inglês, que significa estranho, né? É a tentativa de se normatizar aquilo que sempre foi considerado como estranho.
E é daí que vem a conhecida ideologia de gênero, a tentativa de normatizar, de normalizar a perversão, a negação do próprio corpo. E nisso, a ideologia de gênero tem uma similaridade com o gnosticismo. Também é uma filosofia política que a gente pode considerar uma implicação do gnosticismo, porque nega o Criador do corpo, nega a legitimidade, a bondade da criação. E vai tornar, assim como o gnosticismo, o corpo um mero instrumento do verdadeiro eu, que é a mente. E por isso, por considerar o corpo um instrumento, as perspectivas de gênero fazem do corpo aquilo que querem. Portanto, se o corpo é um instrumento meu, eu posso fazer do meu corpo homem ou mulher, por exemplo. Eu posso decepar partes do meu corpo, assim como eu faço com um instrumento. Eu posso pegar aquele banco da igreja e transformar numa cadeira. Não mais num banco, mas numa cadeira. Eu posso transformar numa mesa. Aquilo é um instrumento. E com o instrumento eu faço o que eu quiser. O problema é que, na perspectiva cristã, o corpo é uma criação de Deus. E o corpo não é um instrumento do meu eu. O corpo faz parte do meu eu. Então não há distinção entre mente e corpo nesse sentido. O ser humano é mente e corpo. Não é uma mente que possui um corpo como instrumento. Então, a negação do gnosticismo implica a negação da teoria queer, implica a negação à ideologia de gênero. A matéria, ela é boa e uma sólida doutrina da criação nega qualquer perspectiva que negue a natureza humana, a natureza do corpo. E a gente vê na própria Bíblia Deus agindo de maneiras muito naturais para cuidar dos seus. Por exemplo, 2 Coríntios 6, 7. Tem uma passagem bastante interessante. Paulo fala sobre o consolo de Deus. 2 Coríntios 7, 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha que interessante. Como é que Deus, que consola os abatidos, consolou Paulo? Com uma manifestação especial do Espírito? Não. Com um sentimento gerado no seu coração de consolo? Não. Consolou com um amigo. Vejam como Deus usa as coisas que Ele criou para nos trazer consolo. Algo que, a olhos humanos, pode parecer algo completamente trivial, uma amizade, mas Deus está por trás daquilo. Isso elimina uma perspectiva muito mística de como Deus age. Muitas pessoas têm aquele discurso que eu só preciso de Deus. Legal, nós só precisamos de Deus. Mas como que Deus age? Será que você pode ficar trancado em casa sem trabalhar, sem amizades, sem momento de lazer, sem servir ao outro, sem a igreja? Deus vai te suprir? Não. Por quê? A forma principal de Deus suprir são através das coisas que Ele criou. E cabe a nós ter a sabedoria infundida por Ele de dar bom uso a essas coisas, dar bom uso às amizades, ao alimento que Ele provê. Deus está por detrás disso tudo. Agora a gente vai tratar de uma outra heresia, a heresia do monarquianismo. É um conjunto de heresias do segundo e do terceiro século. O termo monarca vem de duas palavras em grego. Mono, que significa um, singular, exclusivo, e arque, que significa princípio ou chefe. Então, um monarca é um único chefe, é um único princípio. O monarquianismo é uma compreensão da Trindade que entende a Trindade como um único princípio, um único chefe, um único cabeça, ou uma única pessoa, que se manifesta de formas diferentes. Então, o monarquianismo entende a Trindade como constituída de um único ser, Deus Pai, e as demais pessoas da Trindade, o Espírito e o Filho, lhe seriam subordinadas ou dele derivadas, se derivariam dele.
O monarquianismo, ele tomava duas formas. O monarquianismo dinâmico, ou adocionismo, a gente vai colocar aí na tela esses termos. Monarquianismo dinâmico, que é um conjunto de heresias que dizia que Jesus não era Deus, mas Jesus se tornou Deus, por isso dinâmico, porque vê uma alteração no meio da divindade, da Trindade. Então ele se torna Deus de alguma maneira, seja por criação direta de Deus, como é o caso da doutrina de Ário, que vai dizer que Jesus é um Deus criado por Deus Pai, ou seja por via da adoção, que é a heresia adocionista. A heresia adocionista vai dizer que Jesus era um mero humano como eu e você, que num determinado momento da vida foi adotado como Deus na divindade. Os adocionistas vão ver, por exemplo, naquela passagem do batismo de Jesus, o momento de sua adoção, quando Deus desce com o seu Espírito Santo e diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali seria o momento em que Jesus se torna Deus, mas não era. O monarquianismo modalista, por sua vez, é uma forma de se interpretar a Trindade que entende que qualquer interpretação trinitária da história da criação e salvação se refere a uma das diversas formas ou modos, daí modalismo, um dos diversos modos de Deus agir externamente. E não diz respeito, portanto, à vida divina interior. É simplesmente um modo diferente de Deus agir. Dessa mesma maneira, ela exclui qualquer forma de distinção na divindade e, portanto, é monarquianista, só afirma um único princípio. E esse Deus Pai se manifestaria de diversas formas, em três modos distintos, e não em três pessoas distintas, mas em três modos distintos. E aqui vem a famosa analogia da água, como eu já mencionei na aula passada. Muitos tentam ilustrar ou fazer uma analogia da Trindade apontando para as três formas da água, ou três modos da água. Que assim como a água ela se manifesta no seu estado líquido, sólido e gasoso, assim também seria a Trindade. Ora, mas isso não é mais do que a heresia modalista, porque a água ela não se manifesta ao mesmo tempo nos seus três estados. Ela se manifesta ora como líquida, ora como gasosa e ora como sólida. Ela muda de um estado para o outro, ao menos o mesmo elemento, né? E isso é heresia modalista. É Deus, um único princípio, mudando ora para o Filho, ora para o Espírito, ora para o Deus Pai. Então a analogia da água, por mais que tenha seu valor para tentar nos ilustrar a possibilidade da Trindade, ela na verdade ela implica uma heresia condenada pela Igreja. O principal herege que defendeu o modalismo foi Sabélio, que foi rejeitado no Concílio de Antioquia em 267. O Concílio de Antioquia não foi um concílio ecumênico, não envolveu todas as igrejas do mundo à época, mas foi um concílio local. O Concílio de Antioquia, ele rejeita a fórmula de Sabélio, que dizia que Jesus era homoousios. Homoousios significa, nesse caso aqui, pessoa. Quem está inteirado nesse assunto pode achar estranho a rejeição a essa fórmula, porque essa mesma palavra é a que vai ser admitida no Concílio de Nicéia. Só que a gente vai chegar lá, porque tem uma compreensão diferente nessa expressão ousia no Concílio de Antioquia e no Concílio de Nicéia. E defende a fórmula, o Concílio de Antioquia, que Jesus era homoousios, de pessoa diferente do Pai. Ou seja, afirma a distinção de pessoas na Trindade. Depois vem o arianismo. O arianismo é possivelmente a heresia mais famosa da história do cristianismo. E é uma forma de monarquianismo dinâmico.
porque tem uma mudança na divindade. No início do século IV, a Igreja enfrenta aquela que é talvez uma de suas mais famosas heresias. Talvez a heresia que chegou mais perto de se tornar a posição dominante e por muito tempo foi posição dominante no Império. Ário ensinava que Jesus não era consubstancial com o Pai, isto é, não partilhava da mesma substância, da mesma essência. A essência da divindade de Jesus era uma essência diferente da divindade de Deus Pai. Então Jesus seria uma criatura de Deus e não filho. Seria criada pelo Deus Pai como Deus e, portanto, não seria gerado por ele, da sua mesma essência. E como criatura, Jesus seria uma divindade inferior ao Deus Pai. Ele manifestaria uma unidade com Deus Pai em objetivo e missão, mas não no ser. Seria uma criatura acima de todos nós, seria a mais nobre das criaturas, mas ainda assim estaria abaixo de Deus. Ário e o arianismo são condenados no Concílio de Nicéia em 325. O concílio nega a fórmula ariana de que Jesus seria criado pelo Deus Pai e afirma que ele foi gerado unigênito do Pai. A expressão criação denota algo que é feito de algo que lhe é externo. Por exemplo, eu não crio um filho, eu gero um filho. Gerar tem o sentido de fazer a partir da mesma essência. Um homem gera homens, um cão gera cão, um gato gera gato, Deus gera Deus. Então, ao afirmar a expressão geração, eles estavam com isso no Concílio de Nicéia, afirmando a consubstancialidade da essência de Jesus com a essência de Deus Pai e negando a expressão criação. Porque se eu crio algo que é diferente de mim. Eu posso criar um banco, eu posso criar um carro, eu posso criar as coisas mais espetaculares, mas a criação é algo que é diferente de mim. Então, a fórmula gerado unigênito pressupõe a ideia de paternidade e, portanto, consubstancialidade. Isso, mais uma vez, mostra o zelo da Igreja pela verdade e pela fidelidade às Escrituras. Porque a concepção ariana, ela era muito mais plausível, seja o contexto judeu, para o qual a sugestão da negação do monoteísmo seria algo blasfemo, tanto para o pensamento grego, que jamais aceitaria o aparente absurdo de um Deus encarnando na matéria. Ário, ele tinha fortes preocupações apologéticas, uma vez que ele claramente acreditava que muitos estavam se afastando do cristianismo em razão de sua ênfase crescente na ideia de encarnação, que os gregos cultos não podiam aceitar. Então, Ário, ele via sua abordagem com um equilíbrio entre a filosofia da época e a exegese da Bíblia. E aí vem o grande pai da igreja, a igreja Atanásio, que foi o grande campeão do credo niceno, combatendo, depois do Concílio de Nicéia, a heresia ariana. E aí ele desenvolve uma série de argumentos contra a doutrina de Ário. Atanásio defende que somente Deus pode salvar o homem. Deus e somente Deus pode destruir o poder do pecado e levar a humanidade à vida eterna. E a característica mais fundamental da natureza humana é que ela precisa ser redimida. Nenhuma criatura pode salvar outra criatura, porque estão todos no mesmo buraco. Só o Criador, só Deus, poderia redimir a criação. Ora, se Cristo não é Deus, se Cristo é uma mera criatura, ele não seria parte da solução e seria mais parte do problema. Ele não poderia nos salvar. Ao enfatizar isso, Atanásio, então, faz o seguinte movimento lógico. Tanto o Novo Testamento quanto a tradição litúrgica cristã igualmente enfatizam Jesus Cristo como nosso Salvador.
Além disso, como ele enfatizou muito bem, somente Deus pode nos salvar. Como dá sentido a isso? Atanásio argumenta que a única solução possível é aceitar que Jesus é Deus encarnado. Do contrário, ele não poderia ser nosso Salvador. Ele argumenta em duas premissas e uma conclusão. Nenhuma criatura pode redimir outra criatura. De acordo com Ário, Jesus é uma criatura. Logo, de acordo com Ário, Jesus não pode redimir a humanidade. E por isso, por preocupação com a salvação, a Igreja condena a heresia ariana. E tem um outro problema na heresia ariana. Ora, se Jesus é uma mera criatura, os cristãos estariam incorrendo em idolatria ao adorá-lo como Deus. Então são esses dois problemas que desmontam a heresia ariana e para o qual Ário e os seus seguidores não tinham resposta. E por isso, mais uma vez, nós vemos que a igreja tomou a decisão correta em criticar e rejeitar o arianismo e com isso manifestou zelo e preocupação com a mensagem da salvação. Agora vamos entrar num ponto, ainda desenvolvendo esse assunto, mais complicado. Então prestem bem atenção. O desenvolvimento curioso de Nicéia é que, a julgar pelas palavras, nós podemos ser levados a crer que houve uma contradição com a decisão anterior do Concílio de Antioquia. Porque vocês viram que em Antioquia a igreja optou pela fórmula homoi ousios. E em Nicéia a fórmula preferida vai ser homoousios. Ário, ele abraçou a fórmula antioquena, homoi ousios, de que Jesus é similar a Deus. Só que desta vez o concílio de Nicéia condena a expressão e adota a expressão contrária, homoousios, que havia sido condenada no concílio anterior. Alguém já disse que nunca antes na história da humanidade, e nunca mais, tanta energia foi gasta por causa de uma única e pequena vogal. No entanto, uma simples vogal, ela pode representar um sentido completamente diferente de uma mesma palavra. Na sua teologia sistemática, o teólogo Millard Erickson tem um exemplo disso que é muito interessante. Ele ilustra um caso na sua igreja local, em que, editando o boletim de sua igreja, o boletim, por algum erro gráfico, saudava um casal que havia recentemente se desunido no casamento. E aqui tem um problema na expressão da língua original no inglês. O correto seria unido, um casal que teria se unido em casamento. Ocorre que no inglês unido é united e desunido é untied. O que muda é o local daquela vogal I. Ou seja, um pequeno erro gráfico, uma única letra, dava um sentido completamente diferente a uma frase. Aí ele fala que, felizmente, o boletim foi corrigido antes de sua divulgação. Então a gente vê como um pequeno detalhe pode ter implicações muito fortes, que a gente viu todas as implicações graves da heresia ariana. Além disso, a aparente contradição entre as decisões conciliares de Antioquia e Nicéia ilustram também como o sentido de uma palavra ela muda conforme o tempo. Em Antioquia, aquela palavra ousia era compreendida pelos sabelianos hereges como sinônimo de pessoa. E, portanto, Antioquia estava negando que Jesus e o Pai consistiriam da mesma pessoa. Ao optarem pela fórmula homoi ousios, o sentido ali é que Jesus e o Pai eram de pessoas diferentes. Em Nicéia, a mesma expressão está sendo entendida como natureza, não mais como pessoa, mas como natureza ou essência. E, portanto, cabe agora a rejeição da expressão aprovada por Antioquia, mas com um sentido completamente diferente. E a gente, nesse slide que eu vou mostrar aí para vocês, nos ajuda a entender essa distinção.
Aqui a gente tem a expressão ousia, no grego, e o sentido dela em Antioquia. Em Antioquia tinha o sentido de pessoa e em Niceia o sentido de essência primordial. Por isso que em Antioquia vai se optar pela expressão homoiousios, em Niceia pela expressão homoousios. Só que o sentido dessas expressões são completamente diferentes. Por que isso tudo aqui é importante? Eu sei que é complexo, mas isso nos ajuda a entender a importância dos detalhes. A importância de uma única vogal e a importância da gente entender adequadamente as palavras, o sentido das palavras, quando estivermos num debate teológico. Porque muitas vezes nós entendemos uma palavra no sentido diferente do nosso interlocutor e isso causa um monte de problemas. Então, isso nos lembra da importância do uso correto das palavras. No seu tratado sobre a interpretação, Aristóteles nos ensina que as palavras consistem em 2 elementos ao menos. Um símbolo, seja um símbolo gráfico ou sonoro, e a coisa a que o símbolo se refere. Uma mesma coisa, ela é representada por símbolos diferentes em diferentes línguas. Eu posso me referir à mesma coisa com a palavra bola ou com a palavra ball no inglês. 2 símbolos, por exemplo, mas um mesmo sentido. E essa correlação entre símbolo e a coisa é uma convenção humana. Nós convencionamos que bola se referiria àquele objeto redondo que usamos em atividades esportivas. Convenções, porém, mudam com o tempo, seja organicamente ou deliberadamente. E é o caso dessa expressão ousia, que no contexto de Niceia passou a se referir a algo completamente diferente de Antioquia. Então, muita atenção às palavras. Então, vamos ver aí na nossa tela a conclusão de Niceia, e esse aí é o famoso credo de Niceia, cujo conhecimento é fundamental para todos nós. Niceia, então, decidiu que creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. E aqui a gente vê o cuidado deles em rejeitar o arianismo, optando pela expressão gerado. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, mais uma vez, gerado, não criado. Aqui a gente vê a preocupação de Niceia com as palavras, gerado, não criado, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, afirmando a consubstancialidade com Deus Pai. De uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo, negando o docetismo, afirmando a corporeidade de Jesus. Da Virgem Maria, e foi feito homem, mais uma vez negando o docetismo, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no 3º dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Então, isso é um resumo sintetizado por Niceia de tudo aquilo que nós vimos até aqui. Uma lição que a gente tira dessa parte é a importância do uso das palavras. Muitas teologias modernas, como eu já falei, tentam se acomodar aos princípios seculares, ressignificando o sentido das palavras tradicionalmente usadas pelos cristãos. Assim, os liberais, os hereges, muitas vezes se usam da linguagem ortodoxa
como fez Ário, usando da linguagem ortodoxa de Antioquia, Romó e Usos, mas com uma interpretação muito diferente e perigosa. Eles usam da linguagem tradicional ressignificando-a. Por exemplo, não são poucos os teólogos modernos que negam a literalidade da ressurreição de Cristo. Só que eles vão continuar afirmando os credos, vão continuar afirmando a ressurreição, mas com um sentido diferente. Aqui, a ressurreição deixa de ter o seu sentido óbvio de alguém que estava morto, ressuscitou, voltou à vida, e passa a ser entendida de uma maneira existencialista, como uma experiência que os apóstolos tiveram no seu coração. Ou seja, os apóstolos, ao afirmarem a ressurreição, não estariam dando o sentido que a igreja sempre deu, mas simplesmente expressando um sentimento do seu coração. Fica o alerta a nós sobre o nosso envolvimento com a teologia e o cuidado, sobretudo, com grupos que querem fazer uso da linguagem teológica para propósitos escusos, propósitos políticos ou coisa e tal. Muitas expressões hoje na política são usadas com sentidos completamente tortuosos. Direitos humanos, justiça social, igualdade, liberdade, amor. E mesmo a palavra Cristo, geralmente quando se vê alguém recorrendo a Cristo, a amor, no mundo, o sentido que se quer dar é completamente diferente. Não é à toa que o século XX viu tanto sangue derramado em nome dos mais elevados ideais. Todos os genocídios cometidos no século XX sempre foram em nome da justiça social, da igualdade e tudo mais. Isso é o que Francis Schaeffer denominava misticismo semântico. A mistura de palavras com um sentido muito diferente daquilo que nós costumamos dar. E essa talvez seja uma das facetas mais perniciosas de algumas teologias contemporâneas. Dada a sua covardia em afirmar explicitamente o que creem, eles usam a nossa linguagem, a nossa liturgia para propósitos completamente perniciosos. Bom, tendo encerrada em Nicéia a discussão sobre a natureza da divindade de Jesus e sobre a natureza da humanidade de Jesus, a igreja agora enfrentaria novos desafios intelectuais e de implicações práticas. A questão entre o século IV e o século VI seria em torno não mais da compreensão da natureza da divindade e da natureza da humanidade, mas da compreensão da inter-relação das duas naturezas numa só pessoa. De que modo deveríamos compreender a afirmação de que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e homem. Isso é o que nós veremos na próxima aula, no conjunto de heresias que vão resultar no Concílio de Calcedônia. Até domingo que vem e que Deus abençoe a todos.